Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Ficou diferente com o altar, não está bem? Deixa eu aproveitar e agradecer a todos que trabalharam para que isso acontecesse. Você que doou, deu a sua oferta. Os irmãos vieram limpar aqui em sábado. Vi a alegria quando terminaram, tudo lavadinho, cheiroso, coisa boa. Os irmãos ficaram trabalhando até tarde ontem para acertar tudo aqui. Nós somos meio cabeçudos, sabe, gente? Eu tentei furar esse negócio, não funcionava. Aí o Manuel veio aqui e postou assim. Não é possível, tem uma mão mágica. Então assim, cada um sabe fazer alguma coisa e Deus nos abençoa por isso, amém? Deus seja louvado. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7. Deus seja louvado. Vocês puderam ouvir a voz da Jéssica, uma bonita caminho, né? Ah, Deus é bom. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, irmãos. Versículos 24 ao 29, para que a gente possa meditar na palavra dessa noite. Você encontrar, fala amém. 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 Verso 24. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto ou com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Vamos orar, nós? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua boa e santa palavra. Tua palavra é alimento e vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o ensino que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, assim como falaste comigo durante essa semana, nesses textos, Pai, que possas também comunicar ao coração do teu povo, da tua igreja, que eu te peço, em nome santo e maravilhoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos amados, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um resumo da palavra do Senhor Jesus, da mensagem de Jesus do Evangelho. O supra-sumo dos ensinos do Novo Testamento estão nos capítulos 5, 6 e 7. Se nós entendêssemos o que está escrito aqui, a nossa forma de viver melhoraria demais. Foi por isso que as multidões, quando Jesus terminou, elas estavam atônitas. Não foi pelos versículos que eu li, 24 ao 29. Ali era o encerramento do sermão. O sermão começou no capítulo 5, verso 1. Agora, Jesus, quando ele está terminando de fazer o seu sermão, obrigado, irmão. Glória a Deus, hein? Eu estou sabendo que agora, a partir de agora, no altar novo, vai começar a vir suco de caju lá. Deus é bom. Então Jesus ele estava afirmando ao final daquele sermão que as pessoas que ouvirem a sua palavra e praticarem a palavra serão comparadas a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. E ele está dizendo, mas outros também ouvirão e não vão praticar. Tem pessoas, queridos, que estão no mesmo ambiente onde o Senhor Jesus fala ao coração de muitos. A palavra de Deus é pregada e todos ouvem. A diferença está não na palavra, a palavra é a mesma, mas você ouvir e praticar aquilo que foi ensinado na palavra, e você ouvir e virar as costas. Você ouvir e ignorar o que o Senhor Jesus está ensinando. Então Jesus disse, eu vou comparar esse homem que ouve, que pratica, a um homem que fundamentou, que construiu, que fez os alicerces da sua casa sobre uma rocha.
Quando nós olhamos uma casa com uma construção, vocês podem procurar qualquer um que vocês quiserem, os olhos alcançarem aqui por perto. Nós vamos ver só a parte da construção da casa, paredes, telhado, se você entrar ver o piso. Nós vamos muitas vezes olhar para a casa e até gostar, achar bonita, por aquilo que está visível aos nossos olhos. Mas o que sustenta uma casa é a maneira como ela está alicerçada, são seus fundamentos. E Jesus está dizendo que o homem sábio, ele faz o fundamento na rocha. Muitas vezes, amados, nós estamos preocupados com a aparência. Se preocupa assim, arrumar para a igreja, melhor roupa, arruma o cabelo. Os homens fazem a barba, sapato engraxado, aparência. Mas o alicerce, o que está dentro, ninguém vê, ninguém consegue enxergar. Jesus está dizendo que algumas pessoas estão preocupadas somente com o que vai aparecer, com o que está aparente. Mas o sábio é aquele que se preocupa onde ele fundamenta. Aonde está fundamentado? E aí Jesus está falando isso acerca de tudo que ele ensinou nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então eu queria extrair algumas lições desses capítulos para a minha vida, para a sua vida. Se Deus te abençoar com a palavra como me abençoou, eu tenho certeza que você vai enxergar a vida de uma outra maneira. O Sermão do Monte é extraordinário. Então, primeiro, eu vou pegar 4 colunas de sustentação para essa casa edificada sobre a rocha, que é Jesus. Ele é a rocha. A primeira delas, no capítulo 5, Jesus abre o Sermão do Monte falando que das bem-aventuranças, dos versículos 1 ao 12, ele diz: como é feliz o homem que põe a sua vida em Deus e não nas circunstâncias da vida. Meus amados irmãos, muitos de nós estão vivendo uma vida derrubada, uma vida entristecida. O pastor Nelson falou que tem pessoas tristes, reclamando. Eu disse aqui no domingo passado, eu li um estudo essa semana, que no ano de 2023 houve mais suicídios do que homicídios no Brasil. A taxa de suicídios para cada 100 mil habitantes foi de 8. E homicídios 7,3. As pessoas desistiram de viver, muitas estão entregando os pontos. E por quê? Porque está preocupada com a roupa que veste, com o Facebook, com o que aparece na mídia, está preocupada com o passeio, com a viagem, está preocupada com uma mesa farta. E não entende que as circunstâncias da vida não vão mudar, não vão transformar, não vão te levar para frente. Porque as circunstâncias elas mudam. Às vezes nós estamos aqui em cima e no dia seguinte você pode estar lá embaixo. Você pode estar vivendo na prisão como José no dia seguinte, ser o segundo no Egito, governador de tudo. Deus estando no controle, as coisas mudam. Então Jesus começa o sermão dizendo que no reino de Deus tudo é diferente. O reino de Deus é estranho para quem não consegue entender as coisas espirituais. Ele diz assim: olha só que coisa extraordinária. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentando os seus discípulos, aproximaram-se dele, e ele abriu a boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres. O que é isso? Você vai falar assim: não, Deus não vai querer que eu seja pobre, não. Pobreza não é de Deus. Vocês já viram isso? As pessoas dizem: não, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que... Mas Jesus está falando bem-aventurados os pobres. E ele está dizendo aqui, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas como assim? Eu não quero saber de chorar? Meu negócio é rir. No reino de Deus, irmãos, é tudo diferente. E às vezes nós queremos viver uma vida espiritual na carne, querendo viver de gargalhada, de festa o dia todo, e no reino de Deus é outra conversa. Então Jesus, quando ele ensina os versículos 1 ao 12, as bem-aventuranças, ele mostra valores invertidos aos nossos olhos. Tudo que você diz que é bom, ele diz assim: não é tão bom assim não. Olha só: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Humilde? Não, mas o que é isso? Eu tenho que ostentar,
Não, Jesus falou: bem-aventurados os humildes. E ele vai caminhar, irmãos, nesse sentido. Tudo no reino de Deus é diferente. Se nós entendêssemos, eu estou pensando assim agora, já eu gordinho aqui, todo mundo falou assim: será que o altar vai aguentar o pastor? Lá, se fosse Jesus escrevendo sobre os gordinhos, você bem-aventurados os gordinhos, aleluia. E todo mundo falou: você tem que ser magrinho. Eu falei: não, rapaz, assim tá bom, te quero bem. Então eu e você, nós precisamos pensar, queridos, o que nos torna felizes? Porque o sermão das bem-aventuranças, os versículos 1 ao 12, ele está dizendo: você não pode se fundamentar nas circunstâncias para ser feliz. Você não pode se fundamentar no que você enxerga, no que é aparente. Você tem que acreditar no que Deus tem para você. Já ouviram muitas vezes a frase? Que as dores dessa vida não vão se comparar com a glória que há de vir? Mas poucas pessoas acreditam nisso. De vez em quando faz uma oração: Senhor, mas eu estou meio cansado. Eu sei que lá no céu vai ser bom, mas se eu pudesse lhe dar aqui uns dólares a mais na terra, irmão, espere em Deus. Aleluia. Amém? Então, a vida fundamentada na palavra, Jesus está dizendo: aquele que ouve uma palavra como essa, que põe em prática, que não fica lamentando, que não fica reclamando, mas que alegra-se a cada dia por saber que está na presença de Deus. A segunda coisa, segundo fundamento que eu quero colocar aqui, está no capítulo de número 5, ainda dos versos 13 em diante. E eu quero colocar algumas coisas. É o fundamento do testemunho cristão e do poder de Deus. Porque, meu amado irmão, se nós estamos em Cristo, nossa vida tem que falar. Ela tem que mostrar para as pessoas, mostrar ao mundo quem nós somos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, quando eu penso assim numa casa, aí você olha para a construção, levanta as paredes, o que deixa a casa bonita? O piso, a louça, a maneira como a gente decora, como pinta. Fundamentar-se no Senhor Jesus. Vamos ver o que vai mostrar em nós esses fundamentos. Olha só, a primeira coisa eu queria que você pensasse, versículo 13 em diante diz assim: que nós nascemos para ser sal e luz. Sal e luz. Quantas pessoas não fazem diferença? Nós somos o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta. Nós, se estivermos edificados na rocha que é Jesus, nós vamos fazer diferença onde nós estivermos, irmão. Amém? Nós faremos diferença, teremos sal e luz. Sal que conserva, sal que dá sabor, sal que tempera, sal que purifica, sal que derrete o gelo, sal. E nós seremos luz. Onde tiver trevas, você chega, a luz aparece. Está uma confusão, está bagunça, está palavrão, chegou o crente, para. Tem uns caras gravando uns vídeos, aí tem uns malucos do TikTok. Aí eles estão lá cantando uma musiquinha sertaneja, um pagode, alguma coisa. Fala: chega o pastor, é o pessoal do louvor da igreja. Aí eles mudam, naquele andamento eles começam a cantar um louvor. Aí eu dou risada, mas se enquadra aqui, porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Eu não estou falando mal da música sertaneja, nada disso. Eu estou falando que existe diferenças. E quando nós entendemos o nosso lugar, a nossa posição, a luz de Deus brilha. Então nós muitas vezes não entendemos que Deus nos chamou para ser luz. Jesus está falando: aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele vai saber que ele nasceu para ser sal e para ser luz. O que nós estamos sendo, irmãos? Qual tem sido o nosso caminhar diante do Senhor, diante das pessoas? Também, dentro dessa ideia, o que o Senhor nos ensina no capítulo 5, de tão importante aqui, o perdão deve ser exercido na sua plenitude. O cristão que não entendeu a palavra perdão, ele não entendeu nada do Evangelho. Aliás, ele não é cristão, porque o céu não foi feito para ele. Porque a Bíblia diz que na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Mas se nós retemos o perdão, também o perdão será retido para nós. Olha só como Jesus trabalha no verso 17 aí em diante: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não, não vim anular, eu vim cumprir. Cumprir a lei não significa dizer que Jesus veio fazer o que estava escrito nos 10 mandamentos e fazer com que a gente faça. Eu vim cumprir a lei. Tinha um pecado que separava o homem de Deus. Eu paguei o preço pelo pecado. A lei está cumprida na sua totalidade, para que a gente possa viver na graça. E aí ele vai aplicar os princípios da graça para mim e para a sua vida. Olha só que coisa extraordinária. Ele diz assim: com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum
tio, mínimo da lei será omitido, até que tudo se cumpra. E qualquer que violar um dos mandamentos será responsável por todos. Então você não vai dar conta da lei. Por isso que ele veio cumprir no meio do seu lugar. Aí ele vai dizer como é que nós devemos agir. Verso 21, ouvistes o que foi dos seus antigos: não matarás, mas quem assassinar está sujeito ao juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito ao juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, ou será levado ao tribunal, ou qualquer que o chamar de tolo, de idiota, será sujeito ao fogo do inferno. Aí, irmãos, guarda isso. Nós acabamos de ofertar ao Senhor. Nunca esqueça do que Jesus disse nesses versículos em diante. Verso 23 para frente. Sendo assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e este te joga na cadeia. Com toda certeza te afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. E depois Jesus vai ratificar isso no capítulo 6, dizendo que quando nós oramos ao Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado, perdão tem uma condicional: se eu não perdoo, o perdão não vem para mim. Então não adianta você orar, dar oferta na igreja, não adianta você ir para o monte, não adianta jejuar, não adianta lavar a igreja, não adianta vir aqui pregar, não adianta cantar, se você não consegue perdoar. E perdão não tem a ver com andar abraçado com os outros. O perdão é algo que nos liberta. O perdão é algo que nos coloca de cabeça erguida. Quando eu tenho a palavra de Deus fundamentada em mim, eu não quero confusão com ninguém. Mas eu tenho que pedir perdão para mim. Não precisa pedir perdão para mim. Eu já perdoei, independente de me pedir qualquer coisa. Capítulo 5, ainda dentro desses fundamentos, ele traz mais uma coisa. Jesus diz que o homem, eu e você, nós devemos viver em santidade. Verso 27 ao 32, ele vai falar acerca da vida do relacionamento. Ele vai falar sobre o adultério. Vocês ouviram dizer que não era para adulterar? Eu, porém, vou além. Ele diz: eu vos digo que qualquer que olhar, com olhar impuro para outra pessoa, já adulterou com ela. Então Jesus está ensinando que nós devemos viver uma vida de santidade, onde nós devemos tomar cuidado com as nossas falas, com o nosso olhar, com a maneira como nós lidamos com as pessoas. Ele disse: se a tua mão te faz tropeçar, arranca ela e joga fora. Se o teu olho te faz tropeçar, tira ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: aprenda a viver de uma maneira santa, digna. Irmãos, ouvir isso na igreja, as pessoas ouvem todos os cultos. Colocar em prática é a dificuldade. Ele está dizendo: não basta ouvir, tem que praticar a palavra. Não basta ser ouvinte. Ele diz também que o cristão deve ter uma palavra só. Irmãos, que coisa feia é quando você não pode anotar o que as pessoas dizem. Pode contar comigo. Tal dia eu vou estar lá. Me empresta hoje que eu pago daqui a 3 dias. Não, você nunca tem palavra. A Bíblia diz que a palavra cristã se ensina ou não, e o passar disso é de procedência maligna. Jesus disse que nós não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Verso 33 ao 37. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Então a palavra do cristão não pode ter curva, gente. Cuidado com os comportamentos. E nós que somos pais e estamos ensinando para os nossos filhos. Então você fala para o filho, tocou o telefone e fala que o papai não está. Já ensinou o menino a mentir? Eu não vou fazer tal coisa, eu estou doente. Em casa todo mundo sabe que você não está doente. Mentira. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Diz que Jesus está tratando. O sermão da montanha, ele é desafiador, queridos. Ele não serviria para ser pregado em quase a totalidade das nossas igrejas, que só aceitam a palavra de vitória. Para frente, para frente, para frente. O evangelho diluído que nós temos nos nossos dias, o evangelho coaching, ou da promessa. Você tem a marca da promessa.
restitui, você me deve, você tem que pagar de volta. Não é nada disso. Ainda Jesus, ele está ensinando no capítulo 5, que nós devemos viver em busca do amor e da perfeição. Olha só que coisa tremenda. Verso 43 diz em diante, verso 38 em diante, ele diz assim: ensinaram no Antigo Testamento, na lei diz olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista a um perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Veja bem, irmãos, vamos entender isso aqui. Você não fala que eu estou dizendo que você tem que deixar os outros bater em você. Jesus está dizendo que quando você deve oferecer a outra face, não é você virar o rosto para baixo desse lado. É você ir para o outro lado do outro e enxergar com os olhos dele. Da outra face é enxergar o que ele está enxergando. Daqui para aí eu vejo vocês de uma maneira. De lá para cá vocês veem outra coisa, que nós estamos no mesmo ambiente. E muitas vezes nós brigamos, que nós estamos no mesmo lugar olhando de forma errada para as coisas. Aí o Senhor Jesus continua dizendo assim: olha, você ouviu o que foi dito, você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Eu, porém, digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz com que o raiar do sol venha sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. O único que tem o poder de fazer a diferença entre um homem e o outro é o Senhor, irmãos. E ele encerra essa ideia dizendo assim: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, dentro da aplicação da palavra de Deus fundamentada, lá Jesus disse: aquele que edifica sobre a rocha, está dizendo assim: ame os seus inimigos, ore por eles. Você não precisa andar com eles de braço dado, não precisa pular a amarelinha com eles, mas você deve orar por eles, pela transformação deles, para que eles sejam alcançados, para que eles encontrem em Cristo o mesmo amor que você encontrou. Amém? Amém, glória a Deus. Ah, Senhor Jesus, que coisas extraordinárias. Capítulo 6 tem mais um fundamento que eu queria dividir com você. O capítulo 6 ele trata da vida no reino de Deus. Como é que é? Você imagina, eu estou fundamentando minha casa, mas eu quero saber como será esse reino de Deus. Todo mundo fala que o reino de Deus é bom. O que será que ele tem para mim? Jesus ensinou algumas coisas, como eu viver no reino. Primeiro, se vive com humildade. Guardai, verso 6, guardai de fazer a vossa caridade e obras diante e justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. A caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Aí sabe o que a gente faz? Vamos entregar a cesta básica e leva alguém para filmar, para botar no Facebook, no Instagram, que você está dando cesta básica para os outros. Não sou eu que está dizendo que é hipócrita, foi Jesus que disse. Porque a gente faz para parecer bonzinho para os outros. Sabe, amados irmãos, quando a Bíblia diz que o que a sua mão direita fizer, a mão esquerda não deve ver. Nós devemos nos esforçar para servir a Deus com gratidão, com retidão, mas não para ser visto. E quantas pessoas ficam esperando alguém precisar, desesperadamente, ela dá alguma coisa e fala assim: está vendo como eu sou bom? Ajudei. Não é disso que o Evangelho fala. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos dizendo que nós devemos viver uma vida humilde, porque se você quer ser visto pelos homens, a sua recompensa já está dada quando eles baterem palma para você. Segunda coisa, desenvolva uma vida de oração e de jejum. O reino de Deus, ele traz para mim e para você a necessidade de intimidade com Deus. Uma vida onde nós desejamos andar com o Senhor e falar com Ele. Jesus no capítulo 6, ele ensina a oração modelo. Ele diz: olha, quando você for orar, não faça como os hipócritas que apreciam orar em público, para todo mundo ver. Ele falou assim: mas você ora com Deus, num lugar separado, em secreto, para falar com o Pai que te ouve em secreto e vai te responder. Tenha uma vida de oração. E aí ele diz: quando você orar, verso 6, fecha a porta do teu quarto, e após ser fechado, orar ao teu Pai em secreto. E quando orar, não use palavras vãs. Irmão, aquelas orações longas que a gente fica horas e horas repetindo a mesma coisa, decorada. Está falando, fala com Deus, fala com Ele. Desenvolva uma intimidade que você possa conversar com Ele.
A oração modelo de Jesus, ela nos desafia porque ela começa dizendo: Pai Nosso. Você precisa aprender a tratá-lo como Pai, se sentir filho, desejar falar com o Pai. Pai Nosso. Irmãos, eu vejo muitas pessoas orando, dando ordem a Deus: Senhor, eu determino, eu mando. Você não manda nada. Quem sou eu para mandar em Deus, para determinar alguma coisa? A oração de poder, pastor, de poder não. Isso é arrogância, é prepotência, é soberba. Nós precisamos falar com Deus com respeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós perdemos o eixo. Então Jesus nos desafia a viver a vida do reino de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum. Ele fala aqui da oração e fala que jejuar é uma forma de adorar a Deus, verso 16. Então, quando jejuares, também não mostra o seu aspecto sombrio, porque tem a pessoa que faz o jejum e já chega assim morrendo. Ai, irmãos, estou passando tão mal, estou jejuando. Então não jejua, irmão, você não tem condição física, não faz. Mas se você faz o jejum de 2 horas, Deus seja louvado, faz de acordo com a sua capacidade. E ninguém precisa saber naquele dia você está mal, porque jejuou. Mas a gente parece que faz questão de: o que você tem? Está tão amarelo? Estou jejuando, eu estou em adoração. Não é isso não. Então, amados irmãos, a vida de intimidade com Deus nos leva a uma vida de oração e de jejum. Também o reino dos céus nos leva a investir no reino. Verso 19 ao 21 diz assim: não junte tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem corrói, mas acumule seu tesouro nos céus, onde ninguém pode roubar. Quantas pessoas, queridos, quando estão vivendo uma vida difícil, dizendo: Deus me abençoa, eu vou fazer tal coisa, Senhor faz, aí à medida que Deus dá alguma coisa, a pessoa fica miserável. A vida no reino de Deus, irmãos, é uma vida de entrega, nada é nosso, tudo é dele. Ao Senhor pertence, Salmo 24, né? Ao Senhor pertence os céus, a terra, a sua plenitude, tudo que tem lá, e todos os que nela habitam. Ao Senhor, não a mim, não a você. Nós não damos nada a Deus, nós devolvemos daquilo que Ele nos confiou para sermos mordomos. Então a vida no reino de Deus, queridos, ela não implica que nós temos que aprender a dividir e investir na obra de Deus. Outra coisa que o reino de Deus nos desafia é ter bons olhos, porque tem gente que vê maldade em tudo. Meu Deus do céu, a pessoa já chega aqui e olha assim e fala assim: rapaz, você vai fazer um público tão alto? A gente critica tudo, mas a Bíblia diz, Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. E se as luzes que em ti estão são trevas, quão grande trevas são. Olha, irmãos, às vezes o grande problema nosso é que a gente não consegue ter olhos bons para nada. Tem gente que critica tudo. Critica a sua roupa, critica a maneira que você fala, critica o seu cabelo. Tudo. Não consegue ver nada bom em nada. Você termina o culto, era para sair daqui voando. Aí a gente já vai falar o que não deu certo. Porque os olhos não são bons. Se os nossos olhos estivéssemos em Cristo, irmãos, pode ter muita coisa errada. Mas eu vou estar olhando para o Senhor durante todo aquele tempo. Se eu tiver alguma coisa para corrigir depois, lá longe eu corrijo. Eu não saio roubando a alegria de ninguém. Se os seus olhos forem bons. No reino de Deus os olhos têm que ser bons. Diz mais um pouquinho, capítulo 6. No reino de Deus, eu não posso ser avarento. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mamon é o rei do dinheiro. Tem gente avarenta demais. A avarência é a idolatria, né? E por último, o reino de Deus é feito de fé e confiança. Capítulo 6, do verso 25 ao 34, diz: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, ou com o que é a vez de vestir. Confie em Deus.
Ele está dizendo: olha, o vosso Pai Celeste sabe de tudo isso que você precisa, da sua roupa, da sua comida, de tudo, dos alimentos, mas espera em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o reino de Deus ele é feito de fé e confiança, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja, servindo a Deus, falando que confiamos em Deus, desesperados o tempo todo, quando nós deveríamos confiar nele, esperar nele, lançar sobre ele, como diz 1 Pedro, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Terceiro fundamento, então, é uma vida de fé e de testemunho em Cristo. A vida fundamentada no Senhor. O capítulo 7 vai nos ensinar o quarto fundamento dos ensinos de Jesus. E ele fala de escolhas. Eu e você, nós temos o direito de escolher, irmãos, o sim ou não. Olha, Deus já começou falando com Moisés: eu te proponho hoje a bênção e a maldição, a morte e a vida, escolhe pois a vida para que vivas. Nós temos muitas vezes diante de nós o direito da escolha. E quantas vezes nós escolhemos mal? Veja só. Primeira coisa, primeiro direito de escolha, ele nos dá o direito de viver uma vida onde nós nos colocamos na nossa posição e deixamos Deus ser Deus. Capítulo 7, verso 1: não julgueis para não ser julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida que usares para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que tu reparas o cisco do olho do teu irmão e não percebes que é uma viga no teu próprio olho? Eu tenho direito, meu irmão, de me colocar no meu lugar de insignificância e viver a minha vida e deixar Deus no seu lugar. Ele é Deus, Ele pode ser o juiz de toda a terra, não eu, não eu. Esses dias a Jéssica mandou uma cena do filme Acabando, e era exatamente a cena em que o Mike, que é o pai da menina que foi assassinada, que julgava todo mundo, ele queria a condenação de todos, ele é colocado diante da sabedoria e foi dado a ele o direito de julgar e escolher quem é para o céu, quem é para o inferno. E quando ele teve que escolher entre os seus filhos quem é para o céu e para o inferno, ele falou assim: não, vou eu no lugar deles. Nós somos bons para julgar os de fora, irmãos, para julgar os nossos. Nós julgamos os outros com o pior que eles têm e nos julgamos com o melhor que temos. Se coloca no seu lugar, deixa Deus no lugar dele. O trono é dele, o trono está ocupado. Amém? O trono está ocupado. Então, no capítulo 7, ele vai nos dar a lição, o fundamento das escolhas. O capítulo 7 nos ensina também que nós podemos escolher caminhar com Jesus, perseverar, porque muita gente desiste. Verso 7 em diante: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei a porta que será aberta. Aí ele diz assim: porque nós devemos continuar seguindo o Senhor. Veja só, ele vai falando sobre isso. E assim, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas se nós pedirmos ao Pai que está no céu, Ele também vai nos dar o melhor. Portanto, não deixe de caminhar com o Senhor. Nós precisamos perseverar, irmãos. Perseverar. Do 7 ao 12, nós devemos caminhar com Ele o tempo todo. E muitas vezes nós pedimos uma vez, duas vezes, se não deu resposta, a gente desiste. Quantas pessoas não estão mais na presença de Deus porque oraram uma vez, duas vezes, três vezes, não saiu do jeito que ele queria? Não é que Deus não abençoou, é porque nós queremos também dizer para Deus como é que é, né? Eu já fui em muitos cultos e o cara diz assim: não, quando você for fazer sua oração, você diz para Deus: eu preciso de uma geladeira, e fala a cor da geladeira, a marca dela, Brastemp, azul. Deve ser porque Deus não sabe, não conhece marca de geladeira nem cor. Irmãos, essa oração é tão, como eu posso dizer para não ser grosseiro, ela é tão infantilizada, é tão infantil. Antes que a palavra chegue dos meus lábios, Deus já conhece. Ele sabe todas as nossas necessidades, irmãos, todas. Muitas vezes nós oramos com pessoas aqui que nós não sabemos o que está acontecendo com ela. Por exemplo, Marivaldo hoje à tarde colocou lá no grupo: minha prima, irmãos, peço oração por ela. Ela estava andando, vindo do trabalho, teve um AVC, caiu, bateu a cabeça, está em coma, está em uma virada de morte cerebral.
Eu não perguntei o nome da irmã, da prima dele, nós já estamos orando, porque Deus conhece. Amém? Então, às vezes, nós limitamos o poder de Deus e a gente vai desistindo, parando no meio. Meu irmão, a caminhada com o Senhor, ela não é corrida de 100 metros, ela é uma maratona, ela é para a vida toda. Eu disse sim para Jesus, não foi para desistir quando alguém na igreja fez cara feia para mim. Porque se alguém sair, eu saio junto. Não, minha vida com Deus não muda. Não muda. Não muda por causa de mulher, não muda por causa de filho, não muda por causa de dinheiro, não muda por causa de circunstâncias. Se tem dinheiro, a gente está tudo bem. Se não tem dinheiro, irmão, eu estou servindo a Cristo. Independente de cada coisa. Minha vida está fundamentada no Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. Ele nos dá o direito de escolha, queridos. Veja só. Capítulo 7, ainda versos 13 e 14. Entrai, pois, pela porta estreita, pois larga a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos sentam por esse caminho. Estreita é a porta, e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos encontram esse caminho. Mas o caminho está lá. E nós podemos escolher passar pela porta estreita, viu, irmão? Tem muita gente esperando o evangelho fácil. Tudo pode. Aqui pode tudo, aqui está liberado. Na presença de Deus não está, não. Não houve reforma na porta. A porta continua estreita. Aleluia. Amém? Então não dá para servir a Deus vivendo como todo mundo vive. Ah, mas todo mundo faz, tem nada a ver. Não tem nada a ver com os outros. Para nós tem tudo a ver. Se está contrário ao que está escrito na palavra de Deus, eu não quero. Não quero. Agora também, o Senhor não colocou uma arma na minha cabeça que você vai ter que fazer. Todos os dias, eu tenho que renunciar a muitas coisas, todos os dias. Aliás, irmão, deixa eu te falar, já disse isso várias vezes, vou repetir, Deus não se impressiona com as suas conquistas. Estou conquistando, Deus não se impressiona com conquistas. O que mexe no coração de Deus são as nossas renúncias. O quanto nós somos capazes de renunciar para continuar servindo a Deus. Amém? O quanto eu sou capaz de abrir mão para continuar na presença do Senhor. Então, capítulo 7 nos ensina o fundamento da escolha. Eu posso escolher. Pastor, por que você não bebe, não fuma? É porque a sua igreja não deixa? Não, é porque eu não quero. Meu Deus não me disse não faça isso. Mas eu sei o que é melhor para mim. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Não quero contaminá-lo. Amém? Então nós precisamos escolhermos, aprender isso. Mais uma escolha que eu posso fazer. Eu posso escolher ser uma pessoa que dá frutos bons ou não. Porque pela árvore se conhece o fruto. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim. Nem uma árvore ruim dar fruto bom. Minha escolha. Se eu continuar com Cristo, tudo que eu produzir vai ser bom, vai ser benéfico, irmãos. A Bíblia diz que do que o coração está cheio, vai falar a boca. Se você anda com Cristo, você vai estar toda hora soltando uma expressão de louvor e adoração. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se você anda distante de Deus, qualquer topadinha que você der, topada é uma linguagem da minha avó, do Ceará, bateu o pé, topou, pum, deu uma topada, já sai xingando todo mundo. Aí eu falei, eu sou sanguíneo, não, você é mal educado, você não tem Jesus no coração, não. Nós, irmãos, podemos viver com Cristo e fazer nossas escolhas diariamente na presença do Senhor. Todos os dias escolher pelo Senhor, servi-lo com fidelidade, de maneira correta, sem que ninguém obrigue, sem que ninguém fique te vigiando, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus, certo? Provérbios 15, 3, Hebreus 12, 3, todas as coisas estão boas e patentes aos olhos daquele que nós havemos de prestar conta. O Salmo 139, fizeram minha cama nas alturas do Senhor está lá, fizeram um abismo, lá ele se encontra também. Para onde, Senhor, me ausentarei da tua face? O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. A paz para você também, Gabriel. Aleluia.
Então nós podemos escolher. Quando Jesus termina, irmãos, esse sermão, ele vai terminando, aí ele chega nos versículos que nós lemos, que foi o 24 em diante. Quando ele termina de falar tudo isso, ele diz assim: então todo aquele que ouve essas minhas palavras, esse sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces firmados na rocha. Quero te perguntar, onde está firmada a sua casa, querido? Seus alicerces estão na rocha, que é Jesus? Amém? Todo aquele que ouve. Pastor, como é que eu vou saber se a minha casa está firmada ou não? Você pratica a palavra de Deus? Você ouviu os capítulos 5, 6 e 7? Eles são, irmãos, um espelho para nós. A régua às vezes é muito alta para o crente, mas eu tenho que olhar constantemente na palavra de Deus, para que eu possa caminhar segundo o que está escrito. Não é só ouvir. Jesus disse: todo aquele que ouve pratica, mas ele também disse, olha só, todo aquele que ouve e não põe em prática será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, pode deixar ele aqui, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela não desabou, e grande foi a sua ruína. Então significa dizer que esse homem também insensato estava na igreja. Ele estava dentro, ele estava ouvindo a palavra, mas não praticava a palavra. A escolha não é minha, é sua. A palavra pode chegar aqui no ouvido e aqui ela se perder. Ela pode ser roubada de nós, mas ela pode descer para o seu coração. Quando você sair de casa para ouvir a palavra de Deus, olha a Deus e fala: Senhor, prepara meu coração para hoje. Senhor, não me leva com olhos de julgamento. Não importa quem vai pregar, eu quero ouvir a tua voz, a tua voz. A voz de Deus, irmãos, ela é inconfundível. De tudo que eu disse aqui, se em algum momento você ouviu a voz de Deus, você vai saber aonde Deus falou com você. Você pode estar com raiva. Estou com raiva do pastor, ele falou: não gostei, não concordo. Eu não estou querendo que você concorde comigo, eu quero que você olhe para a palavra e veja se o que eu falei não é a palavra de Deus. Porque eu só li a palavra. Fiz questão de ler 3 capítulos da palavra, para depois eu falar assim: o pastor preparou uma mensagem para mim? Não. Aquele que ouve e põe por prática. Aquele que ouve e diz: Senhor, essa palavra pode ser difícil, mas eu quero caminhar sobre ela. A tua palavra será espírito de vida, a tua palavra é o alimento que não perece. É da palavra que eu preciso. Amados irmãos, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, nada nem ninguém poderá nos resistir. Foi isso que Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Onde pisares a planta dos teus pés, eu te darei. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Medita na palavra, nessa palavra de dia e de noite, e cuida para fazer tudo quanto está escrito nela, para que o teu caminho prospere. Então, irmão, é fazer, é cumprir a palavra de Deus, a santa palavra. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, esquecemos de olhar para a palavra. O que será que o Senhor Jesus tem para mim? Disse para o Marivaldo, para o Valdir ontem, que hoje eu pegaria uma mensagem que para mim das mais importantes que Deus já me deu. Ela é simples, é só a leitura bíblica. Porque eu creio que não preciso acrescentar nada ao que está escrito. Porque esta é a palavra da verdade. Se nós colocarmos em prática a boa palavra do Senhor, a nossa casa será edificada sobre a rocha que é Jesus. E pode vir os ventos e eles virão, irmãos. Pode vir as tempestades e elas certamente virão. Pode vir os problemas e nós não seremos abalados. Nós não vamos cair, porque nós estamos firmados na rocha. Nós seremos provados, queridos, nas tempestades. Quando Jesus falou: o homem que ouve e pratica, quando chegar os ventos e as tempestades.
Então pode se preparar, porque os ventos e as tempestades, eles chegam para todos nós. E nesses dias, alguns de nós vão dizer assim: não vão mais para a igreja não estou a fim de ir, estou chateado. E outros sofrendo, chorando, vão dizer: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, Jesus, só em ti há o refúgio e a segurança que eu preciso. Nos momentos de dor, irmão, nós teremos o Senhor. Nos momentos de dor, nós mostramos a nossa fidelidade. Nos momentos de alegria, de sucesso, nós mostramos a nossa gratidão. Quando eu estou feliz, tudo está dando certo, eu mostro minha gratidão a Deus. E quando tudo está dando errado, eu continuo servindo ao Senhor e mostro minha fidelidade. Ainda que venham ventos fortes e chuvas, Senhor, eu não te deixarei. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Culto de ceia. Deus há de falar conosco, queridos. Sempre, 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 sempre. Ministrar o nosso coração. Deus é bom. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor, que é Espírito e vida. Senhor, tu sabes exatamente o que espera de nós, o que nós podemos alcançar para te responder. A tua palavra nos desafia a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas infidelidades, Senhor, no momento que nós não sentimos forças para caminhar, que o teu Santo Espírito nos coloque de pé mais uma vez. Levanta-nos, ó Deus, ajuda-nos a cumprir com a caminhada que o Senhor nos tem proposto. Abençoa a vida do meu irmão, Senhor, da minha irmã. Deus, nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito entre nós. Te agradecemos, como o pastor Nelson aqui bem falou na abertura, pela vida da Amanda, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado dela. Te agradecemos pela vida do Ciro, Senhor. Tem enfrentado momentos de dor, de enfermidade, mas eu creio que o Senhor é com ele. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Roseli. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que estão lutando pela prima do Marivaldo, Senhor, pela família, Senhor. Todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra tem encontrado em nós espaço e ela há de crescer, há de frutificar, Senhor, Senhor, de se propagar. Muitas vezes abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, há de nos levar, Senhor, a um ponto de te servir mais, com alegria, Senhor, com o nosso coração quebrantado. Bendito é o teu nome, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a adoração, a ti a majestade, todo o poder. Agora e para todos sempre nós oramos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, querido? Não seja só ouvinte. Pastor, mas é tão difícil, pastor. Eu sei que é. Mas nós temos o Senhor. Ele nos deu o Espírito Santo, habita dentro de nós. Ele não está mandando você sair correndo por aí, fazendo nada de loucura. Ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença, isso é perfeito. Ele falou: sai correndo, Abraão. Ele falou: anda, devagarzinho, mas anda comigo. Pastor, eu tenho dificuldades para leitura. Irmão, às vezes tem dia que eu leio muito, tem dia que eu leio 2 versículos só. Tem dia que eu não leio, eu ponho alguém para ler, eu escuto. Tem dia que eu oro um bom tempo, tem dia que eu falo com Deus caminhando, ou enquanto eu faço café. Às vezes eu faço um jejum longo, e às vezes eu faço um jejum de 3 horas. Não importa. Importa que eu não esqueça do meu Deus nem um momento. Ontem, a minha alegria, quando eu fui para casa, ontem eram as 11 da noite, era de ver os irmãos aqui trabalhando, preparando, sorridentes, felizes, aleluia, contentes de poder servir a Deus. À tarde, as irmãs estavam lavando aqui, com um sorriso, ia preocupado com o horário. Não, nós vamos ficar mais um pouquinho, nós vamos fazer mais uma coisinha. Servir a Deus é tão bom, irmão, é tão bom.
Aí à noite, a Simone olhou ali, sentada no banco, falou assim: pastor, aí ele volta, já está na hora de fazer encontro de casais, né? Ah, nossa aula é tão bonito, né? Nós vamos preparar para maio, fazer encontro de casais, uma coisa boa, bonita. Irmãos, nós temos que ter alegria com você, Deus, Senhor. Alegria. Tudo está difícil. Levante seus olhos para cima, para os céus. Fala: Senhor, enche o nosso coração de alegria. Enche-nos, Senhor, da tua alegria. É só isso que precisamos, amém? Vamos louvar a Deus? Logo depois nós vamos estar cedo, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Já nós recebemos ali o José hoje, né? José? O Manuel. É que veio José, Manuel e o Serafim. Então, hoje o Manuel. Bem-vindo, Manuel de Angola. Amém? Bem-vindo, Manuel. Deus abençoe. Glória a Deus.